O que tem, assim, o Antônio Oliveira chegou fazendo um excelente trabalho e muita gente falou, olha, o Corinthians achou um treinador, esse é o treinador, e essa sequência de resultados tem feito o Antônio Oliveira criar algumas dúvidas, principalmente na turma da corneta ali perto da diretoria, né? O Parque São Jorge ali tem as pessoas influentes que ficam ali perto do presidente falando, então já cria uma dúvida. E essa dúvida, ela não está na cabeça do presidente Augusto Melo nesse momento em relação à comissão técnica. O que se tem quando ele fala mudança geral é essa mudança do Rubão, essa mudança na diretoria e no modelo de trabalho da diretoria, e é quando ele fala geral, um recado para o elenco que está precisando responder. Então, assim, a questão toda, a gente bate numa tecla e que o resultado é esse, é crítica, é muro pichado, a maneira como o presidente, a maneira como a diretoria do Corinthians comunica com o torcedor. Isso tem um ruído muito grande desde o início da gestão Augusto Melo. Para mim, é o grande problema, ou um dos grandes problemas dessa gestão Augusto Melo, das falhas da gestão Augusto Melo, a maneira como se comunica. Muitas vezes você quer dizer uma coisa e às vezes acaba saindo completamente diferente. Então, cria uma instabilidade, né, muito grande você falar que vai ter uma mudança geral e, sem dúvida nenhuma, reverbera dentro de campo. Reverbera no trabalho do Antônio Oliveira no dia a dia com os jogadores e no desempenho dos jogadores dentro de campo. E aí respinga tudo isso no Cássio. Então é um efeito dominó muito grande e com muita participação da diretoria e da maneira que se comunica, ou melhor, da maneira que não se comunica com o torcedor, ou nas entrevistas. Deixa eu testar aqui também, aproveitar, vou completar isso que o Renan está dizendo, e ao mesmo tempo a Domi me disse que meu áudio melhorou. O problema dessa falha de comunicação, que bom, o problema dessa falha de comunicação, eu não estou querendo fazer uma ilação, eu acho que muitas vezes o técnico começa a cair na imprensa, e a imprensa não é o lugar de começar a demitir técnico. A questão é você ter uma informação. Quando você tem uma informação de que se acontecer um resultado XYZ, o técnico vai cair, aí você dá a informação. Quando vem corrida de comentários de conselheiro, muitas vezes não faz sentido. Mas, enfim, aqui eu sei que o Augusto Melo não quis colocar aqui o trabalho do Antônio Oliveira. Mas ao colocar em xeque o trabalho do diretor de futebol e cogitar a mudança no departamento, e aí a gente não tem certeza se a mudança no departamento é ele, Augusto Melo, assumir junto com o Fabinho Soldado só, ou se ele vai pegar um diretor novo e colocar no cargo, um novo diretor de futebol tem que chegar com autonomia. Então, um novo diretor de futebol, se houver, tem que se pronunciar para dizer o meu técnico de preferência é o Antônio Oliveira, ou penso situações assim, ou dizer como Júlio Casares, vamos aguardar. Né? Então, quem cria neste caso, quem criou o ruído foi o Augusto Melo. Porque, primeiro que tem 3 ex-diretores de futebol como fiscais informais do diretor de futebol. Flávio Adalto, Henrique Alves e Fran Papaiordano. Os 3 que fazem parte da comissão. Se você tem 3 ex-diretores de futebol do Corinthians, eles estão pensando que pode acontecer o quê, Samir? Pelo histórico. Eu acho que... não, é exatamente isso. E eu acho que inicialmente o Augusto vai tentar levar ali com o Fabinho Soldado, até para não assinar o atestado, porque o Rubão deixou claro nas manifestações públicas nesse racha que era um poder paralelo e que a ideia que tudo isso estava acontecendo, né, para o Ruma colocar o Fran ali. Eu acho que se o Augusto agora chega e coloca o Fran, realmente ele vai, né, assinar um atestado em relação a tudo que o Rubão falou. Outra coisa que, em cima disso que o PVC falou, né, do diretor que pode chegar, enfim, em relação à sequência do trabalho do Antônio Oliveira, eu achei bem estranho ontem, não sei o André Hernan, que é o rei aí
da beirada de campo, né? Ali sempre ficou a carreira dele do lado do banco de reservas. Achei estranho o Fabinho Soldado no banco de reservas. Você já viu muito executivo de futebol ficar no banco ou não? Eu tenho essa dúvida. Não, é que na Comebol, nas competições Comebol, você tem a possibilidade de deixar um dirigente no campo, no banco de reservas. Por exemplo, no Palmeiras, quando jogava Libertadores, não ficava, por exemplo, o Anderson Barros, que tem um perfil diferente. Ficava o Cícero Souza. O Cícero Souza gostava muito de fazer ali, intermediar com arbitragem, muitas vezes, conversar, ele é um cara mais tranquilo. Né? Então, assim, nas competições Comebol tem essa possibilidade de um dirigente ou alguém da direção, gerente e tudo mais, ficar ali no banco de reservas. Então, o Fabinho Soldado ficou por causa dessa abertura, dessa brecha aí de Comebol, que muita gente acaba questionando, né? Porque dirigente é muito paixão, né? Dirigente é muito aquela coisa do sangue. Às vezes o cara se excede e é expulso. Já aconteceu com dirigentes que foram expulsos por estarem ali no banco. Mas o Fabinho é um perfil mais tranquilo, low profile, não é um cara que vai chegar e meter o dedo no árbitro, por exemplo. Então acho que é uma escolha do Corinthians por causa dessa brecha. A gente conhece histórias. Que foi, Dono, foi uma sequência de cenas ontem do Fabinho, ele primeiro com a cara bem feia, depois ele assim, foi realmente assim, chegou a ser cômico, né, para não... Animador, porque na hora do Raul Gustavo, então, ele assim, ali acabou para ele, foi o fim, né, velho, pro Fabinho Soldado. Eu lembro assim, tem duas situações de dirigentes a gente via, desculpa, Dono. Eurico Miranda ficava no banco de reservas, e tem uma lenda de que o Laudo Natel, no São Paulo, nos anos 70, ficava no banco de reservas, e o Laudo Natel era governador do estado e ficava no banco de reservas. O Laudo Natel não era governador do estado na época em que ficava no banco de reservas, mas tudo bem. Depois ele foi governador de 71 a 75. Só para lembrar, casos de dirigentes que ficavam no banco de reservas e que não era bom, não era legal. O Fabinho assim também não é. E Samir, vou aproveitar que você puxou o gancho do Raul Gustavo. Ele foi expulso depois de empurrar o auxiliar. Ele estava reclamando, né, de uma falta não marcada, e ele foi com a mão assim em cima do auxiliar. A cena é bem bizarra, né? Mas também não dá para a gente colocar a culpa dessa derrota de ontem nessa expulsão, porque o Corinthians não jogou bem em nenhum momento. Agora mostra um pouco também de como o bastidor está influenciando no campo, Samir, ou não? Não, sim, muito. Me falaram isso dentro do CT, esse racha aí, né, que o PVC citou, tem sido comentado entre os jogadores. O Corinthians é um time nervoso, né? Eu acho que o Antônio Oliveira, não sei se tiveram uma conversa com ele tá ficando até mais quietinho nos últimos jogos, também depois de 3 suspensões já em pouco tempo de Corinthians, né? Eu acho que tá todo mundo de olho nele agora em relação a isso. Eu acho que ontem o Raul Gustavo... É que aconteceu várias coisas. Por exemplo, eu acompanhando o jogo, o time do Corinthians era um time extremamente perdido, bagunçado em campo. O time do Corinthians não oferecia nada. Se terminasse 1-0 sem acontecer os casos de Raul Gustavo e Cássio, eu acho que a pressão em relação ao Antônio Oliveira ia ser até maior, porque o Corinthians foi extremamente inofensivo. Eu acho que foi a pior partida do Corinthians sob o comando do Antônio Oliveira. O Corinthians vem de 2 resultados, né, bem ruins, Red Bull e Juventude mais ainda. Mas eu não esperava um time jogar tão mal como ontem. O Corinthians não fez nada, o Corinthians teve 2 ligações diretas no jogo, uma com o Garro, uma com o Fausto Vera, time que não produz nada. Eu acho que a pressão seria muito grande em relação ao Antônio Oliveira, até porque, se continuar do jeito que está, o Augusto vai ter que tomar uma decisão. E a decisão sempre não que eu esteja concordando com isso, é a saída do técnico, ou senão ele vai ter que admitir que ele e o Rubon montaram um elenco horroroso, porque esse Corinthians, ele não oferece nada em campo. Aí veio a expulsão do Raul Gustavo. Eu pensei comigo, só vai se falar nisso depois, né? Porque o Corinthians mudou de patamar, né? Antigamente era o Fagner dando uma chegada, alguém, né? Enfim, agora está se agredindo bandeirinha, né, velho? Estou sendo irônico, claro. Foi um absurdo, né, o que o Raul Gustavo fez.
A torcida do Corinthians já o conhece, ele já tem fama de ser um jogador desequilibrado, e ontem, para mim, foi a gota d'água em relação ao Raul Gustavo. O que ele fez é imperdoável, é um desequilíbrio total. Isso aí que você falou, Domi, de refletir em campo, o Fagner, no primeiro tempo, né, pouca gente falou isso, pelo menos que eu vi depois, né, por aí nos debates, análises. O Fagner, ele dá uma pancada no primeiro tempo no jogador do Argentino Júnior por trás, por desequilíbrio, porque ele tinha acabado, segundos antes, o cara tinha dado uma chegada nele. Ele mostrou tão desequilíbrio que ele ficou com raiva da chegada que ele tomou. A primeira coisa que ele fez, saiu correndo e arrepiou o cara, esqueceu que estava numa competição, que deixaria o Corinthians com 10 jogadores em campo. Então, realmente, é um desequilíbrio total. Tomou cartão amarelo, podia ser vermelho. Podia ser vermelho. Podia ser vermelho. Por trás, ele deu. Porque o Fagner, cada vez mais. Desisto de dizer que o Fagner tem o limite dele. Assim. O Fagner está abusando. Está abusando. E você tem moral para isso, porque você defendeu ele um dia aqui. Hein, Domi? O PVC tem moral para isso, porque o PVC um dia defendeu o Fagner aqui numa cotovelada. Você lembra disso, Domi? O PVC criou uma tese lá. Não, o cara chegou no cotovelo, enfim. Então o PVC tem moral para criticar o Fagner. Foi o dia que o jogador deu uma cabeçada no cotovelo do Fagner. Ainda bem que você está de testemunha também, Samir, que o PVC foi muito paciente com o Fagner. Tá faltando likes aqui, hein, na nossa live, por favor. Agora, isso que você falou, Samir, da pressão que poderia ter diminuído, né, em cima do Antônio Oliveira, eu vi muita gente na internet já pedindo a cabeça dele. Nessa cultura de pedir a cabeça do técnico é um absurdo, ainda mais se a gente pegar o histórico do Corinthians. A gente merece seu like, porque eu e André Lucena, nosso produtor, pegamos calculadora hoje de manhã para trazer esses dados para vocês, tá? Nos últimos 4 anos foram 9 treinadores. 9 treinadores. Dá um técnico a cada menos de 6 meses e nenhum título. É muito absurdo. E aí a gente pegou a porcentagem de aproveitamento de cada um dos treinadores quando eles saíram. Thiago Nunes saiu com 47%, Wagner Mancini 54%, Silvinho 48%, Vitor Pereira 52%, o Fernando Lázaro saiu com maior aproveitamento desses últimos técnicos, 56,8%, o Cuca 50% de aproveitamento, Luxemburgo 48%, Mano Menezes 38% e o Antônio Oliveira com 52,4% PVC. Não é um aproveitamento baixo. E não dá nem para dizer, no caso do Corinthians, aquela tese que eu tenho, né? Se você demite um técnico com essa velocidade, demite quem contrata. O problema é que já demitiram até o presidente, já mudou de presidente, já mudou de diretor de futebol, já mudou tudo e continua acontecendo. Evidentemente, se você tem 9 técnicos e o melhor desempenho é do Fernando Lázaro, com 56%, é porque o problema não é o técnico. Nunca foi. Essa tabela tem que ser impressa e ter, em vez de pichar o muro com aquelas frases lá, elenco, não sei o que lá, tinha que ser isso aí, ó, sabe? Gente, 9 técnicos em 4 anos. Isso tem que ser pichado no muro do Corinthians, Hernan. E assim, o Corinthians que sempre foi um exemplo, né, na questão de troca de treinadores. Desde a época do Tite, quando o Tite o Corinthians cai na pré-Libertadores e o André Sanches decide manter o Tite, e aí depois o resto foi tudo aquela história, né, que o torcedor do Corinthians se lembra muito bem, né, o título da Libertadores, todas as conquistas, o Mundial e tudo mais, se deu a esse pensamento. E até mesmo quando chega o Duílio e banca, por exemplo, novatos como o Silvinho e o Fernando Lázaro, escolhas que muita gente questionou, mas que, de fato, havia a convicção do Duílio Monteiro Alves, a ideia dele sempre foi de manter, mas a pressão externa era tão grande, gigantesca. Por exemplo, no episódio do Silvinho, eu estava lá no jogo, eu nunca tinha visto uma atmosfera tão negativa em cima de uma pessoa, da torcida inteira do Corinthians. Perde para o Santos e a saída do Silvinho, do banco até o vestiário, quando ele caminha no túnel ali de entrada, é tudo muito constrangedor. Então, assim, o Corinthians começou a mudar isso
depois de praticamente virar um exemplo e virar uma equipe modelo na manutenção de treinadores. Hoje é um time completamente ao contrário do que se era antes. É absurdo, mas assim, 9 treinadores em 4 anos assim, é de time que flerta sempre com o rebaixamento. E esse ano vai ser complicado para o Corinthians, hein? O Marcel Henrique tá falando que eu tô incentivando o picho. Hahaha, amei. Gente, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. Metaforicamente, era imprimir a tabela e colar no muro com adesivinho, assim, fácil de ser tirado depois. Quem me conhece sabe, você tem que começar assim a frase. Quem me conhece sabe. Eu até tenho uns amigos que são do picho, do movimento. Ai, gente, a gente tá rindo, mas a situação é muito tensa e agora a pressão tá gigante. Samir, a pressão tá gigantesca para o jogo contra o Fluminense, tentando a primeira vitória, pelo menos em casa, mas não é um jogo que vai ser fácil. E aí, o que a gente pode esperar? A pressão gigantesca. Esse jogo, o Hernan falou, né, que não vai ser fácil para o Corinthians esse ano. Esse time é digno de Série B. Se você olhar o time do Corinthians, realmente, dentro de campo, um time que não oferece nada, com contratações caríssimas, né? O Félix Torres é um jogador que até o final do contrato aí vai custar entre 70 e 80 milhões. Pedro Raul também, um jogador caríssimo, né? Vai custar 70 milhões até o fim do contrato, com salário luvas e o que o Corinthians pagou. O Mateuzinho, lateral, que chegou para ser reserva do Fagner, né? Custou também 5 milhões de euros, enfim. A situação do Corinthians não é boa, a pressão é o que eu falei. Se continuar do jeito que está, é impossível segurar o Antônio Oliveira. Não estou nem falando que se é justo ou não, porque o Augusto vai ter que chegar a público e assumir. Aliás, o Corinthians, né, montou um time com um diretor que não é mais diretor, com um treinador que não é mais treinador, né, porque o Rubão ajudou a montar esse time junto com o Mano e o Augusto. Hoje o time está sob o comando do Antônio Oliveira, que já é questionado. Ontem eu conversei com fontes da diretoria logo após a partida e me garantiram que para o jogo contra o Fluminense ele está garantido. Até senti que pode ser até depois para o jogo contra o Fluminense, mas eu não quero bancar uma situação dessa, porque um jogo antes do Mano Menezes cair, o Augusto, na zona mista, falou que não, vamos até o fim com o Mano. Acho que ele usou essa frase, se eu não me engano, mas eu lembro que ele bancou o Mano. E na rodada seguinte ele demitiu. Então não dá para garantir que, se perder para o Fluminense, o Antônio Oliveira vai permanecer no cargo. Bancado ele está. Agora, se ele vai permanecer, é outra história, até porque tomar uma pancada, essa atmosfera aí que o Hernan falou vai ser a mesma. Se tomar uma pancada para o Fluminense, eu não sei se o Renato Augusto vai jogar, eu não tenho informações se ele está lesionado ou não. Liberado. Ele está liberado. Está liberado? Ele joga, ele viajou para Assunção para jogar contra o Cerro. Mas, em princípio, na reserva, vamos ver se joga domingo, né? Porque o Fluminense joga amanhã com o Cerro Porteño, então, pode ter lesão na quinta-feira, enfim, mas pode jogar. Vocês imaginam, PVC, o Corinthians perdendo o jogo na Neoquímica Arena com um gol do Renato Augusto. A atmosfera negativa que... exatamente. Imagine como é que vai ser, e agora na situação que o clube se encontra, na temporada, diretoria rachada, eliminação precoce no Campeonato Paulista, 1 ponto apenas no Campeonato Brasileiro, o Juventude, que a gente acredita que pode brigar contra o rebaixamento, já tem 4 pontos, o Corinthians tem 1, a situação na Sul-Americana, a preocupação era se o Corinthians poderia ficar em segundo para pegar o terceiro colocado de uma Libertadores. Agora a preocupação já que talvez nem classifique, a situação do Corinthians não é nada boa, cheio de polêmicas, vai para um jogo contra o Fluminense, né, o Química Arena lotada, deve estar lotada, imagine se perde para o Fluminense e não é nenhum resultado absurdo, hein? Porque o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro com um jogador a mais por mais de 45 minutos e não produziu nada. Aliás, o Antônio Oliveira, uma coisa que o Antônio Oliveira tem errado muito, né? Contra o Atlético Mineiro também, linha de 5, com uma linha de 4, você com um jogador a mais. Enfim, a pressão é total, realmente não dá para colocar a mão no fogo não, Domi, em relação ao futuro do Antônio Oliveira. Dentro do Corinthians eu sinto que realmente a bronca
ela é mais com o elenco do que com o Antônio Oliveira. Uma coisa que me falaram também, né, hoje, inclusive, mas já estão me falando isso faz mais de uma semana, é que o Antônio Oliveira ele treina o time e o time não executa em campo. Aí é uma questão da gente também discutir. A culpa é dele? É dele porque se ele tá treinando e o time faz outra coisa em campo, aí já vai entrar outra discussão, comando, né? Ou se ele está treinando e os jogadores estão fazendo outra coisa, aí seria o comando. Se estão treinando e não está conseguindo, é o elenco. Enfim, mas é uma discussão também que ele treina, os treinos dele são bastante elogiados lá dentro do Corinthians, só que dentro de campo não acontece nada do que ele treina, segundo o que me passaram. Deixa eu voltar. Aqui na nossa enquete, quem tem mais peso na crise? Fala, nome. Só aproveitar o gancho do Samir. 66% estão votando na diretoria, hein, como o principal ator aí dessa crise. O elenco vem em segundo com 14%, o Antônio Oliveira 11% e o Cássio apenas 9%. Quem respalda o treinador é a diretoria. Então, assim, não adianta você dizer assim, não tem respaldo se perder do Fluminense. E aí você vai começar a pensar que se perder do Fluminense, ou se perder o jogo seguinte, e aí não sustenta. Vamos voltar para o que o Hernan falou. Eu acho que é anterior ao caso do Tolima, do Tite. Por exemplo, quando o Mano Menezes, em 2008, o marco do Corinthians é o rebaixamento. 2 de dezembro de 2007. O Corinthians teve 4 técnicos. Em 2006 teve 4 técnicos, teve 3 técnicos em 2006. Teve Zé Augusto como técnico provisoriamente, mas era técnico efetivo. Em 2008, quando o Mano chega, o Mano não classifica o time para as finais do Campeonato Paulista. O Mano avança na Copa do Brasil depois de perder para o Goiás, faz um 4-0 fantástico, primeiro tempo de 3-0 contra o Goiás, vai até a decisão da Copa do Brasil e perde para o Sport a final da Copa do Brasil antes de começar a deslanchar na Série B. E depois no Campeonato Paulista, que foi campeão invicto, era o time olhado com desconfiança porque empatava demais. Então, entre janeiro de 2008 e o título da Copa do Brasil de 2009, em um ano e meio, houve pelo menos 3 situações em que a diretoria podia dizer que o Mano não estava dando certo. Então, não é o técnico que se respalda pelo trabalho num processo de reconstrução de um clube. É a direção que precisa respaldar o técnico. Então, não adianta você ficar olhando comentário do Twitter para dizer, aqui uma parte está querendo que demita, outra parte não quer, só 11% não quer. Cara, o trabalho você tem... Hoje, o raio-x do Corinthians é mais importante. Você precisa entender o que funciona. Você ganhou trocando Félix Torres por Gil por Félix Torres. Você ganhou ou perdeu trocando Renato Augusto por Coronado? Ou perdeu tirando o Yuri Alberto da posição de titular incontestável para ter o Pedro Raul? O elenco hoje é melhor e aí você vai montar um time entendendo as limitações que você tem no elenco e o que você precisa fazer a médio prazo. O Corinthians hoje tem uma emergência. Ele não pode ser rebaixado. Essa é a emergência do Corinthians. E precisa trabalhar na próxima janela por essa emergência. E depois entender, passo a passo, com o Antônio Oliveira ou com alguém que tenha respaldo, como é que você vai construir uma nova equipe. Não adianta você ficar trocando o técnico o tempo inteiro e contratando um jogador que o técnico novo deseja para demitir o técnico 3 semanas depois. E com as dívidas só crescendo, né? Que também é um assunto que a gente fala bastante aqui. Complicado. Muita gente aqui já falando Carpini no Corinthians, como Euzemar Júnior, Geleia Bossa Beats e Bruno Santos. Samir, muito obrigada pelas informações e até breve, hein? Provavelmente. Provavelmente. Vai ocorrer uma reunião, tá, entre a diretoria do Corinthians e o Cássio. Não estou falando que é uma reunião para rescisão de contrato, né? É bom a gente falar para o nosso público, porque eu costumo dizer que comunicação não é o que eu falo, que as pessoas entendem. É uma reunião. Não sei se vão passar a mão na cabeça, vão falar do momento, se vão preservar, que foi a opinião que eu dei. Eu acho que o Cássio deveria ser preservado
nesse momento, ele não está com cabeça, acho que se mostrou bastante cansado, e a saúde mental dele não está legal, é o que eu penso, né? Não acho o Cássio culpado dessa situação do Corinthians, nada vai mudar, só tirou o Cássio, pôs o Carlos Miguel, nada vai mudar, muita coisa precisa mudar no Corinthians, mas vai ocorrer esse encontro, né, Fabinho Soldado, o Augusto, para eles baterem um papo, vamos ver o que vai sair depois desse papo aí, Domi, e é sempre um prazer participar com vocês, estou sempre à disposição, valeu. Boa, Samir. Obrigada, Samir, a gente se despede dele e já chama mais um convidado para a nossa live. Diga, não. Não, eu só queria registrar aqui que estava apurando essa história do Cássio e tal, e eu escutei algo interessante. Quem convive com o Cássio sabe que ele é um cara muito reservado, sabe que ele é um cara muito na dele, muito discreto, a gente não vê o Cássio nas redes sociais, fazendo coisa, ele é muito discreto, casa, família, vai à igreja, tudo mais, aquela coisa toda. Mas quem está no dia a dia com ele, ouvia desde o início do ano o Cássio já fazer uma projeção de que esse ano seria muito difícil jogar no Corinthians e trabalhar no Corinthians. O desenho, o que se estava desenhando para 2024, e o Cássio falava isso, que seria algo muito complicado. Então, assim, chegar hoje, falar o que ele falou, as entrevistas, trabalhar no Corinthians com a mudança de gestão, a chegada de uma gestão nova, o começo do ano de jogadores que estavam ali treinando e de repente não estão mais, né? Isso se reflete dentro de campo, são os reforços, que ele mesmo já falou isso, já reclamou publicamente. Então, quem convive com o Cássio ouvia desde o começo do ano ele dizer: esse ano vai ser complicado trabalhar no Corinthians, esse ano vai ser muito difícil. Então o Cássio já estava sentindo isso, e é algo que alguém que conhece muito bem o clube e que está acontecendo agora. Então, assim, não surpreende ou não surpreendeu esse desabafo do Cássio ontem à beira do campo para o André Galvão, ele falar tudo aquilo, porque ele já vinha com esse sentimento, ele já vinha batendo nessa tecla. Ou seja, ontem ele explodiu. E acho que esse papo que o Samir falou, que ele vai ter com a diretoria, vai ser muito importante para a sequência do ano do Cássio no Corinthians.